Bom, todos a paz do Senhor. Como sempre, uma alegria poder estar com os irmãos. Mais uma terça-feira de trabalho, terça-feira de desafio. Mas cá estamos nós. Cá estamos nós para buscar o aprendizado da palavra, porque de fato é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos mantém de pé, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos dá segurança, nos traz tranquilidade, tudo gira em torno da palavra. E eu quero hoje, se Deus permitir, encerrar o Salmo 2, porque na terça-feira próxima nós queremos já adentrar no Salmo de número 3. Então, como fizemos a leitura semana próxima passada, do 1 ao 12, Salmos de número 2. Nós estamos falando sobre a rebelião humana versus a manifestação do ungido do Senhor. Então, nós queremos nessa noite tratar ainda um pouco sobre esse comportamento tão rebelde da humanidade com relação a Deus e os seus propósitos e também preceitos. Capítulo 2, o salmista, o livro dos Salmos. A rebelião das nações e a vitória do Messias é a epígrafe do capítulo 2. Todos encontraram, podem dizer amém? Por que se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu os esmigalharás, e com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Amém, irmãos? Vamos orar então. Vamos agradecer a Deus, Pai de amor, bondade e misericórdia. Muito obrigado pela leitura da Tua palavra e pela oportunidade que o Senhor nos concede, nos permite de estarmos aqui mais esta terça-feira para falar acerca das Tuas verdades, acerca da Tua palavra que nos alimenta, que nos refrigera, que nos sustenta, que nos orienta, que nos fortalece. É por ela que nós estamos aqui. Tudo, Senhor, está atrelado à Tua palavra. E o desejo do nosso coração é que a Tua palavra tenha guardadia, ela tenha espaço no nosso coração. Que o Senhor possa falar conosco, nos revelando na Tua palavra aquilo que está profundamente oculto nela, para que possamos, Senhor, dela extrair as verdades que vão nos manter caminhando até o dia glorioso do arrebatamento. Dá-nos a direção do Teu Espírito e glorifica o nome de Jesus, o Teu Filho, sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, tomem assento, por favor. Que alegria poder retornar aqui à nossa sede. Essa semana eu tive bastante enfermo. Ainda estou num tratamento bem delicado, com um problema estomacal, mas crendo que Deus está cuidando de tudo e no seu tempo, no momento oportuno, Deus nos dará uma resposta.
Meus irmãos, eu me lembro que na terça-feira próxima passada, e cumprimentando os irmãos aqui, também quero cumprimentar os nossos irmãos e amigos que têm nos acompanhado, pelo menos acompanhado as nossas ministrações através do canal do YouTube. Na semana próxima passada, nós trouxemos a título de introdução alguns aspectos que envolvem o capítulo 2 do livro de Salmos. Como já falado na semana que passou, ou pelo menos nas últimas 2 semanas, nós tratamos primeiro sobre a visão do salmista no ambiente da felicidade, como ter uma vida plena de felicidade dentro do conceito de alegria e de bem-aventurança. Mas agora o salmista nos leva a uma profunda reflexão acerca da rebelião humana e da manifestação da vitória do Messias. Esse salmo, ele tem não só um conteúdo messiânico, porque ele vai anunciar a introdução do Messias na terra, mas não só isso. Este salmo também vai dizer, vai afirmar, que o Messias, no tempo oportuno, haverá de reinar sobre todas as nações da terra. E dentro deste contexto, o salmista vai trazer algumas observações que são pertinentes nós considerarmos na leitura do salmo, para que tenhamos o entendimento do que de fato o salmista está se propondo a nos ensinar. Na verdade, o salmista está mostrando aqui o efeito dominó promovido pelo pecado na vida do homem, à medida em que o homem se afasta de Deus. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, como resultado desse afastamento, nós vamos manifestar um sentimento de rebelião, de rebeldia. E eu trouxe a vocês aqui um conceito de rebeldia dentro da visão trazida pelo salmista. O salmista, ao falar de rebeldia, ele não só está falando da irresignação do homem com relação à santidade de Deus. Mais do que isso, o salmista está dizendo que o homem se propõe a viver só, isoladamente, sem a participação do Deus Criador nas suas ações e nas suas atividades. É por isso que o Salmo recebe esse título, a rebelião das nações e a vitória do Messias. E por quê? Porque o homem, através das nações, que serão aqui representadas na construção que o salmista vai fazer, eles vão chegar num determinado denominador comum de entender que eles não precisam de Deus. Quando eu comecei a ler esse salmo, eu fiquei tão impactado, porque a sensação que eu tive num primeiro momento é que o salmista Davi, esse salmo é atribuído a ele, estava vivendo os nossos dias. Porque, de fato, tudo que nós estamos vivendo aqui agora, o que estamos vendo, ou que veremos nesse salmo, é o retrato do que nós estamos vivendo nesses últimos instantes da Igreja de Jesus. Lamentavelmente, muitos cristãos, eu não digo evangélico, porque evangélico agora é status, qualquer um pode ser evangélico. Mas eu digo o cristão verdadeiro, cujo significado da palavra quer dizer pequeno Cristo, não é? É aquele que reflete Cristo na sua vida. Ser cristão não é ser tradicional, não é ser religioso. Ser cristão não é pertencer a uma agremiação evangélica. Ser cristão não é fazer parte de um conjunto, de um conselho, de um ministério. Não, ser cristão é ser um pequeno Cristo aonde Deus nos coloca. A Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. E Ele nos colocou na luz para brilharmos. Então nós temos como responsabilidade primordial brilhar para glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas a ideia trazida pelo salmista na composição do Salmo 2 está muito atrelada a esse ambiente de rebelião. E eu me lembro que na terça-feira passada eu falei nesses primeiros versículos
onde nós vamos então encontrar de uma forma bem asseverada a rebelião do povo contra as leis de Deus, mas a resposta de Deus nesse contexto, ela é uma resposta surpreendente e a gente vai tratar sobre isso. Eu fiz até questão de pedir que os irmãos fizessem a leitura lá do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, do verso 25 ao 28, nós não vamos ler porque não há necessidade, mas se você trouxe papel e caneta, você pode anotar essa referência, porque lá o médico Lucas, ele vai mencionar que Davi, que profere essas palavras, ele também é uma espécie de profeta que está anunciando a vinda do Messias e está também anunciando que esta rebelião dos homens das nações serão tratadas. Lá Davi, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, vai tratar as nações como gentios, e a palavra gentil está muito atrelada a esse contexto de nação. Então, quando nós olhamos para os primeiros versículos do capítulo 2, nós vamos ver então a rebelião deste povo, nós vamos ver a rebelião das nações contra as leis de Deus, mas também vamos ver uma resposta surpreendente de Deus com relação a este comportamento. Então nós podemos ver que Davi, como profeta, ele anuncia a chegada do Messias, e ele vai dizer por intermédio do Espírito Santo, é assim que está lá o texto, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios, ou os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes Herodes, Pôncio Pilatos, como ungistes gentes de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então vocês estão vendo que Lucas, ele está verbalizando aquilo que Davi já havia falado lá atrás acerca do Messias. E tem uma coisa interessante, porque quando a gente vai para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver lá nos versos 29 e 30, que o salmista também vai descrever, não é? E Lucas vai mencionar isto, essa rebelião das nações com a vinda de Cristo para estabelecer o seu reino. É lógico que aqui tem uma conotação de cunho escatológico, mas é importante nós considerarmos isso. Por quê? Porque isto, como pano de fundo, vai nos situar na história do que está acontecendo agora. Quando a gente conhece esse contexto, esse pano de fundo, nós temos a capacidade de fazer uma leitura, por exemplo, do que está acontecendo agora. Nós estamos, por exemplo, vendo o mundo empolvoroso agora com a eleição americana. Mas a eleição americana agora, ela tem um fundamento extremamente importante para as profecias dos últimos dias. São esses dois presidentes que disputam a Casa Branca, uma das nações mais poderosas do mundo, é que vão determinar como as coisas passarão a caminhar com a vitória ou da Kamala ou do Trump. Um é extremista, se assim eu posso dizer, no ambiente da esquerda. Nós temos uma candidata que é a favor do aborto, que é a favor da legalização das drogas, que é a favor da entrada dos imigrantes de forma desgovernada no país americano, e do outro lado nós temos um conservador que defende os princípios, os bons costumes, a moral, e que tenta com todas as forças manter a tradição dos Estados Unidos da América, ainda quando nação, no surgimento, ainda na época em que eles lutavam com os índios para estabelecer territórios. Hoje nós temos uma nação, por exemplo, a nação americana, uma nação fragilizada. Eu não sei aqui, mas boa parte dos brasileiros, inclusive eu, até alguns anos atrás, não tinha esse sentimento de conhecer a América como uma das principais regras
da minha vida no ambiente dos sonhos. Se um dia eu tiver condição, dizia eu quero conhecer os Estados Unidos, de tanto que as pessoas falam da América, porque a América como nação é um país muito lindo, é um país muito desenvolvido, mas pasmem os senhores, as igrejas na América morreram. A frieza espiritual na América é uma marca latente daquilo que a apostasia está fazendo, e a apostasia nada mais é do que a manifestação, é o sintoma da rebelião dos homens contra Deus. Eu não sei se vocês viram recentemente em um dos comícios da senhora Kamala Harris, um determinado participante do comício se levanta lá e diz: a América é do Senhor Jesus. Ela zomba daquele crente e diz para ele: o senhor está no ambiente errado. O que ela quis dizer é o seguinte: aqui não é culto, o culto é na igreja do lado, e tratou a igreja como igrejinha. O senhor deve atravessar a rua e ir lá, porque é lá que Jesus reina. Numa linguagem bem coloquial, aqui quem manda sou eu. Então esse é o conceito de rebelião, de rebeldia que as nações do mundo apresentam contra Deus. Fora os Estados Unidos da América, que tem uma marca tradição latente, porque boa parte do avivamento, ou o início do avivamento mundial começa lá. Quem é que não conhece a história da Rua Azusa? É lá que começa esse grande movimento pentecostal, onde Jesus batiza com o Espírito Santo, e esse movimento se espalha. É lá inclusive que os dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre, recebem o batismo do Espírito Santo, voltam para os seus países, mas o coração está incendiado, e eles recebem o chamado de Deus e saem para anunciar as boas novas do Evangelho. E aí, quando chega aqui no Brasil, na década de 30, eles incendeiam o Brasil com uma poderosa mensagem de poder, de fogo e de autoridade, que combate a apostasia, que combate o pecado, que traz cura divina, que traz libertação, que expulsa demônio, que não faz mantra, que não faz mágica, mas que pelo poder de Deus transforma a vida das pessoas e faz o nome de Jesus se glorificado. Alguém pode até dizer: pastor, o senhor é muito saudosista, mas eu sonho com uma igreja em que o Satanás passava do outro lado da rua e ele caía. Hoje o diabo entra e, se brincar, assiste culto, levanta a mão, dá glória a Deus, e a gente fica olhando e achando que está normal, mas isso é o efeito da rebelião contra Deus. Mas Deus está levantando uma igreja, Deus está levantando um povo, Deus tem os seus profetas. Sabe quem são? Aqueles anônimos, aqueles que não têm nome, aqueles que não estão atrás de like na internet, aqueles que não estão cultuando para ver quantas curtidas vão receber, mas que estão aqui na segunda-feira com o joelho dobrado, dizendo: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me dá vitória, ó Senhor, não se esquece de mim. É esses que Deus está procurando para dizer que enquanto o mundo está se rebelando, a igreja está se preparando para subir para a glória celestial. Quantos esperam subir aqui nessa noite? Porque hoje a coisa está tão difícil que você pergunta: quem é que quer ir para o céu? O irmão fica assim, ó, que é para o outro do lado não ver, senão vai dizer: ixi, ele é muito espiritual. Mas esse é o cenário, é o pano de fundo do Salmo de número 2. Então, quando nós olhamos para o primeiro verso, nós vamos encontrar aqui uma indagação: por que se enfurecem os gentios? Essa é a pergunta do Salmo de número 2, no verso 1. A palavra gentios, como eu já disse a vocês anteriormente, a sua etimologia natural se refere ou se atrela a nações. E essa palavra sempre foi aplicada às nações idólatras que eram vizinhas a Israel. Todos vocês sabem que quando Deus tirou Israel do Egito, Deus fez com eles uma aliança. É por isso que Deus os levou para o deserto. É por isso que por 40 anos houve a necessidade do povo caminhar com Deus no deserto. Isso tem um sentido pedagógico. E por quê? Porque o povo passou 430 anos no deserto, pastor Davi Gregório. Eles adquiriram todas as formas de hábitos, costumes, idolatrias que os egípcios praticavam. Então Deus agora precisa, no ambiente da libertação,
Deus precisa orientá-los, Deus precisa adverti-los, Deus precisa mostrar a eles que servir a Deus não é uma obrigatoriedade, mas é uma escolha. O ambiente da libertação é a forma que Deus encontra para cumprir a sua palavra, que ele já tinha dito desde o início. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 15, nós temos uma declaração do próprio Deus, numa linguagem bem coloquial, no momento do julgamento, dizendo lá à mulher, à serpente e ao homem, que como estava não iria ficar, e não ficou mesmo. Então Deus vem caminhando com todo este processo de organização. E por quê? Por que que Deus demora todo este processo para novamente resgatar o homem e trazê-lo à sua presença? Por um único motivo: Deus não pode ir contra a sua palavra. Deus precisa preservar a sua palavra. Números 23, 19 diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, falaria e não confirmaria. Então Deus vem trabalhando aquilo que nós chamamos a era das dispensações, e que os calvinistas são contrários, porque dizem que não há na Bíblia nenhuma fundamentação bíblico-teológica que comprove o período dispensacional. Mas eu acredito no período da inocência, eu acredito no período da consciência, eu acredito no período do governo humano, eu acredito no período lá dos profetas, eu acredito no período da graça, e acredito também no período do juízo. Deus está tratando o povo, Deus está tratando a humanidade dentro de um propósito. Por exemplo, na dispensação patriarcal, Deus levanta os grandes patriarcas para dar direção ao povo. Veja que Deus se preocupa de forma pedagógica em já ensinar um caminho para o povo que havia se rebelado por conta do pecado. Lembram que eu falei terça-feira próxima passada? A rebeldia é um sintoma, é uma manifestação do pecado. Então, como a palavra pecado, no seu original amartia, quer dizer errar o alvo, quando o homem errou o alvo, ele saiu do propósito de Deus, saindo do propósito de Deus, ele se rebelou contra Deus. Se rebelando contra Deus, ele foi expulso da presença de Deus. Mas agora o mesmo Deus que expulsou é o Deus que vai dar uma sentença. Da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a tua cabeça. Você vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça, e na cruz do Calvário ele vai alcançar e vai trazer salvação a todos os homens. Aí é por isso que Paulo diz no capítulo 2 de Efésios, verso 8: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça de Deus, é bondade de Deus para as nossas vidas. Então Deus vem trabalhando esse propósito. E por quê? Porque os gentios se rebelaram. Israel 40 anos caminhou no deserto. Mas como o tratamento de Deus é um tratamento pedagógico, Deus quer ensinar o seu povo acerca de comportamento, e quer trazê-los novamente à sua presença. Deus precisa usar métodos de aprendizado que fiquem gravados no coração do povo. E Deus vai estabelecer, por exemplo, os 10 mandamentos, que são uma regra básica daquilo que Deus esperava do povo que ele libertou. Se você, por exemplo, olhar os 10 mandamentos, você não vai ver nenhuma afronta de Deus, nenhuma exigência que ali esteja colocada que nós não possamos cumprir, tanto no Velho Testamento como no Novo. Temos que tomar cuidado agora que o pessoal está judaizando muito, né? Usando muito a questão do judaísmo para trazer ao tempo da graça. Agora é graça, mas naquele tempo, Deus, por exemplo, Deus estabeleceu os 10 mandamentos através de Moisés. E por quê? Porque era uma forma pedagógica que Deus encontrou de ensinar o povo. E ensinar como? Através de legislação escrita. Por isso que ele escreveu na própria pedra. E o que é que continha os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, entre outras coisas, continham a lei moral de Deus, a lei espiritual de Deus. Ou seja, para servir a Deus não é de qualquer maneira. Se você passou a
a viver com Deus, você precisa ter em mente que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não adianta a gente ficar fazendo esse trocadilho, é crente aqui, não é crente lá fora, é santo aqui, não é santo lá fora, é crente aqui, é profano lá fora. Não, Deus não quer isso. Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, portanto agora se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tiago diz lá no capítulo 1, verso 21, pelo que rejeitemos toda impureza, toda imundície, todo o acúmulo de maldade e recebamos com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Paulo diz no capítulo 12, que ele escreve lá da carta aos Romanos, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, verso 1 e verso 2, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado, pensai nas coisas que são do céu e não nas que são da terra. Então Deus pedagogicamente está dizendo para você, você era rebelde, mas agora você encontrou a verdadeira luz, você agora está no caminho, você estava andando errado, mas agora você está no caminho, e se você está no caminho, você precisa prosseguir nele. Foi isso que Deus fez por 40 anos. 40 anos Deus caminhou com o povo no deserto. Pastor, mas o que aconteceu? Aconteceu o que era para acontecer. Aquela primeira geração, pastor Fauéder, se rebelou contra Deus. E por quê? Porque a rebelião, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, ela é pior do que pecado de feitiçaria. Num ambiente de complacência, é capaz que Deus tenha mais misericórdia do feiticeiro do que do rebelde. O que eu estou falando aqui é muito forte. E é disso que o salmista quer tratar aqui. O salmista está dizendo que o rebelde não é aquele que se insurge de forma pública, mas é aquele que se insurge de forma sutil. Porque estes homens, essas nações apresentadas pelo salmista, eles planejam, eles maquinam uma espécie de declaração de independência do Todo-Poderoso. Era como se eles quisessem dizer assim, pastor Aguinaldo, nós não precisamos deste Deus para sobreviver. Nós não precisamos deste Deus para subsistir. Os reis da terra chegam num consenso de que o poderio bélico, o poderio militar, o poderio financeiro, o poderio social, o poderio político é suficiente para mantê-los no poder. E aí o salmista vai dizer a seguir que Deus olha para isso e Deus começa a rir. Porque quem é o homem diante do nosso Deus? E aí eu me lembro do pastor Gesiel Nunes Gomes, estava ontem conversando com um amigo que é muito próximo dele. Como eu gosto do pastor Gesiel. Porque todas as vezes que eu olho para o ambiente da rebelião, eu me lembro do pastor Gesiel. Alguém um dia perguntou para ele, pastor Gesiel, como é que o senhor vê Deus? Como é que o senhor olha para Deus? Como é que o senhor interpreta Deus? Aí Gesiel, com uma resposta prática, poética, profunda, baseada no princípio bíblico legal, na Bíblia, porque Deus é pedagógico, Ele quer ensinar. Pastor Gesiel responde ao seu interlocutor dizendo, Deus está em cima e não está distante. Deus está embaixo e não está achatado. Deus está dentro e não está preso, está fora e não está ausente. Deus está no céu para governar, Deus está na terra para sustentar. Deus está dentro de você para te encher, Deus está fora de você para te observar. Você já perdeu a oportunidade de levantar as duas mãos. Esse é o teu Deus, meus amados irmãos. Então o salmista está dizendo o que aqui para nós? Ele está falando, ele está fazendo uma pergunta e dizendo por que é que se enfurecem essas nações. Essas nações que cercaram Israel, eles foram capazes de influenciar o comportamento. E aqui é que mora o perigo. O papai dizia para mim, olha com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Isso se aplica à vida espiritual. Porque se você anda ao lado de um crente de oração, isso é um hábito. Isso vai gerar um costume.
E o que é o costume? É um hábito continuado. Se você convive com alguém de oração, você vai passar a orar como orou ou como ora essa pessoa. Se você passar a conviver, por exemplo, com um mentiroso, você vai se tornar um mentiroso contumaz. Se você andar com um rebelde, você vai se tornar um rebelde. Se você andar com um insensato, como eu falei ontem aqui no culto de oração, você vai se tornar insensato. E por quê? Porque o ambiente pedagógico, ele é um ambiente de ensino continuado. E a gente só aprende quando abre o coração. Deus chegou num consenso depois de 40 anos que aquela geração não ia mais aprender. E aí Deus toma uma medida radical. O grande problema é esse, pastor Manuel. É quando Deus resolve tomar uma medida. Deus vai dando, pastor Juscelino, oportunidade. Por isso que eu digo que Deus é maravilhoso, irmã Wanda. Porque o tempo da graça é um privilégio para nós. Quanta gente brincando no tempo da graça. Quanta gente achando que Deus não está vendo o que está acontecendo. E eu estou levando aqui para um outro caminho, mas a minha contextualização é a nível mundial, é a nível de nação. Mas eu preciso falar à igreja que está aos meus cuidados. Deus, de forma pedagógica, vem nos ensinando em todos os cultos, em todas as ministrações, em todas as atividades que a igreja faz dentro e fora do templo, dizendo: eu quero santidade da minha igreja. Mas nós insistimos em apresentar um culto vazio, um culto superficial, um culto enfeitado por fora, mas quebrado por dentro. E Deus está dizendo: vai chegar a hora que eu vou descer para pedir conta. Vai chegar a hora que eu vou chamar para prestar conta. E aí o que é que você tem preparado para oferecer? No verso 2, o salmista diz assim: os reis da terra se levantam e os seus príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido. O que é que Deus está dizendo aqui através do salmista? Enquanto eu estou querendo ensinar, então, enquanto eu estou querendo atrair para estarem debaixo da minha proteção, assim como a galinha fica debaixo das asas, os pintinhos ficam debaixo da galinha, das asas da galinha, como sinônimo de proteção, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão se reunindo. A palavra macumunar quer dizer reunir. Eles estão planejando. Eles estão intentando. Isso traz alguma lembrança a você? Das reuniões secretas? Das mesas nas casas que são usadas para falar mal da igreja? Para falar mal do pastor? Para falar mal do ministério? Ô pastor, mas o senhor não está atacando ninguém? Não, eu estou pregando a Bíblia. Está na Bíblia, não estou inventando nada. Então Deus está, através do salmista, fazendo uma denúncia. Eu estou chamando eles. Por que essa indignação deles? Se eu estou chamando e anunciando que o meu ungido vai chegar, aí eles se macumunam. Era como se eles dissessem assim: nós não queremos o seu ungido. A gente dá conta sozinho. Mas Salomão diz que tudo é passageiro, tudo é vaidade. A gente nasce pela manhã, ao meio-dia floresce com resplendor, à tarde seca, murcha e morre. Então o salmista agora no verso 2 vai mostrar uma outra situação. Mashiach em hebraico quer dizer ungido, que deriva da palavra Messias, que literalmente significa ungido. Olha o que é que diz o verso 2 do capítulo, o versículo 2 do capítulo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor. Veja que o salmista está fazendo uma denúncia. Eles se macumunam somente contra Deus, mas também contra o seu ungido, como se eles estivessem dizendo: nós não precisamos do Senhor, não. Quem é que falou para o Senhor que nós estamos precisando do Senhor? Quem é que falou para o Senhor que nós estamos precisando de ajuda? Graças a Deus não tem aqui, né?
Mas tem uns crentes aí em umas igrejas que ele espera morrer primeiro para ele levantar a mão. Aí quando ele levanta a mão, ele já está morto, aí não adianta mais nada. Vamos entrar pelo caminho. Felizmente, meus irmãos, a coisa vai tomando uma proporção tão difícil. E aí eu achei uma coisa interessante na minha Bíblia, que é um comentário trazido pelo próprio autor do esboço que ele constrói do capítulo 2, e esse comentário me chamou a atenção. O comentarista começa dizendo assim, eu vou ler para vocês. Este salmo consiste em 4 cenas distintas. Quantas cenas eu disse, irmãos? Quantas cenas eu disse? 4 cenas distintas. Então vamos tratar essas cenas de forma ordenada como propõe o comentarista. Na primeira cena, o salmista começa com uma alusão aos povos e reis da terra que, em oposição ao ungido de Deus, se manifestam e se macumunam contra a vontade do soberano Deus. Nós temos algumas referências bíblicas que eu acho que seria interessante, por exemplo, nós citarmos a partir da próxima cena. Vamos dar uma olhada. Um triste quadro insolente de rebeldia da raça humana contra Deus e a sua lei, e também a sua redenção, está na recusa do Messias e o ensino da sua revelação. Nessa mesma toada, os autores do Novo Testamento também vão destacar da mesma maneira e vão mostrar, entre outras coisas, um mundo em oposição contra Deus e contra a sua igreja. Então, isso me chamou a atenção, porque nós estamos vivendo uma era em que nada mais é absoluto, principalmente no ambiente da verdade. Aliás, existe uma inversão de valores. O que era verdade tempos atrás, hoje é mentira. O que era mentira tempos atrás, hoje é verdade. E dentro deste ambiente de relativismo das coisas, as pessoas passaram a relativizar tudo, inclusive Deus. Por exemplo, Deus hoje, como eu sempre tenho falado a vocês aqui, ele foi reservado em um ambiente sagrado que a gente cria dentro de casa. E como é que a gente cria um ambiente sagrado dentro de casa para colocar Deus? Não que eu tenha nada contra, mas isso não é bíblico. Porque Deus ele não está atrelado a um lugar físico. Deus é onipotente, irmãos. Isso é um atributo dele e é incomunicável. Não tem ninguém maior do que ele. Deus é onipresente, o que significa dizer que Deus não é como o diabo. O diabo não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu não estou dizendo, eu estou afirmando. O diabo não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o meu Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele vê tudo e tem o controle de tudo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, inclusive na minha, que não tem mais nada. Então é um atributo incomunicável de Deus. E o que é mais maravilhoso? É que Deus é onisciente, pastor Baleia. Sabe o que significa dizer isso? É que Deus conhece o passado, o presente e o futuro no mesmo ambiente. A palavra tempo em hebraico quer dizer olam. O que significa dizer que Deus não está preso no tempo. Para Deus não existe passado. Para Deus, pastor Davi, não existe presente. Para Deus não existe futuro. Deus, por ser onisciente, Ele está acima de tudo. Ele conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente, Ele conhece o teu futuro. E o que Ele espera de você? Obediência. Se você obedece, o nome dEle é glorificado na tua vida e você vive o melhor dessa terra. Então, olha que coisa interessante. O salmista, então, vai nos levar a esta ideia, essa revelação, melhor dizendo, que da mesma maneira que os antigos resistiram a Deus,
e resolveram se macumunar contra o Senhor. E o seu ungido, Senhor aqui em hebraico, ele tem uma conotação muito forte. Então, Senhor aqui é Yahvé. É diferente lá do capítulo 1, verso 1 de Gênesis, não é? Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Então são dois verbos aplicados aqui, que são diferenciados, mas que têm o mesmo efeito no ambiente da eternidade. Está dizendo aqui que o Senhor é o Deus soberano, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que está em cima, segundo Gesiel, e não está distante, é o Deus que está embaixo e não está achatado, é o Deus que está dentro e não está preso, é o Deus que está fora e não está ausente, é o Deus que está no céu para governar, está na terra para sustentar, está dentro para te encher e está fora para te guardar. Esse é o Deus que você serve. Se esse Deus não é suficiente para tomar conta de você, então, se você acha que pode se virar sozinho, vai tocando a sua vida. Então é exatamente isso que o salmista vai dizendo aqui. E na minha notinha de rodapé, porque é muita coisa que a gente escreve, não é? Estou até pensando em fazer vou começar a juntar isso aqui, quem sabe eu acabe não escrevendo um livro aqui, né? Só me falta tempo. Mas então, de acordo com os costumes antigos, isso aqui era muito interessante, para que você desse autoridade a uma pessoa, já que nós estamos falando de povos, de nações, de reis que receberam a autoridade, era uma prática comum no mundo antigo, que um rei, para ser reconhecido como rei, ele cumprisse o protocolo, por exemplo, da unção. Não é essa unção que a gente vê aí não, né? Eu não sei se contei a vocês uma experiência que eu tive com Elaine, há uns 20 anos atrás. Se contei, vocês vão relembrar, porque eu acho que isso aqui é importante. Eu tenho uma amiga em comum, fora do ministério, que boa parte dos senhores conhece, que é o pastor Nerildo Acioli, irmão do saudoso pastor Nerival Acioli. Nerildo é um grande pregador. E o Nerildo, numa certa ocasião, me fez um convite para conhecer uma determinada igreja. Como isso aqui vai para a rede social, eu tenho que tomar cuidado, eu não posso citar o nome dessa igreja. Mas é uma igreja que está aí em pleno vapor. E ele me convidou para participar de um culto nessa igreja. E eu fui com Elaine, o Caleb era pequenininho. E quando nós chegamos nessa igreja, numa avenida muito grande, ali em São Paulo, nós já tivemos dificuldade para conseguir entrar na igreja, irmã Madalena, de tanta gente que tinha, numa segunda-feira. Eu fiquei realmente pasmo com a quantidade de pessoas. Quando eu entrei, nada contra, Jesus falou que quem não é contra nós é por nós, mas nós, assembleianos, pentecostais, temos uma outra forma litúrgica de apresentar o nosso culto a Deus. Cada um faz como acha que deve fazer. Agora, não deve fazer aquilo que está dando certo, deve fazer aquilo que é certo. Quando nós entramos, tinha lá uma arca enorme, os querubins, um de cada lado, e aquela coisa linda, e muita gente. De repente, eu comecei a ver um movimento de algumas irmãs que passavam nos corredores e ia passando a mão na cabeça do povo. E lá em casa eu já dei uma orientação. Você que é pastor, aprenda. Na minha casa, a minha família é orientada. Ninguém põe a mão na cabeça da minha mulher e do meu filho. O pastor da minha casa sou eu. Aliás, antes de eu ser pastor aqui, eu sou pastor lá na minha casa. O meu sacerdócio começa lá. É lá. E eu tenho responsabilidade naquilo que eu estou falando aqui. Porque tem muita gente que só é pastor aqui, mas a sua casa é uma baderna continuada. Então, lá em casa, um dia eu sentei com os dois e falei: quem pode colocar a mão na cabeça de vocês, acima de mim, é quem tem autoridade sobre mim. Eles entenderam. Eu estava falando do pastor que está sobre mim em autoridade. Isso era comum em Israel. Porque um rei, para ser reconhecido, ele era levado em uma cerimônia pública e lá era derramado um óleo que simbolizava o poder do Espírito Santo
a incorporação do Espírito Santo representado por aquele óleo na vida daquele indivíduo. E por que isso acontecia? Isso acontecia porque o Espírito Santo descia em classes distintas de pessoas. O Espírito Santo não descia como desce agora no tempo da graça. Naquele tempo, somente os reis, os profetas e os sacerdotes podiam receber a presença e a unção do Espírito Santo. Não é influência, porque o Espírito Santo não é influência. O Espírito Santo não é uma fumaça. O Espírito Santo é uma pessoa, tem sentimento, fala, chora, geme, revela aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Esse é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É dele que eu estou falando nessa noite. Então o Espírito Santo vinha e repousava sobre a pessoa para uma determinada atividade. Mas e depois, pastor? O Espírito Santo saía? Tome cuidado, porque eu aprendi esses dias uma lição. O Espírito Santo normalmente ele avisa quando ele vai entrar na nossa vida. Lembram de Gabriel quando chegou lá diante de Maria? Ei, Maria, vim trazer boas novas de paz e alegria para você. É mesmo, é? O Espírito Santo vai repousar sobre você. Avisou que o Espírito Santo ia descer sobre ela. Mas olha que coisa interessante, Maria foi dormir sabendo que o Espírito Santo ia descer sobre ela, mas Sansão acordou e o Espírito Santo tinha saído e não falou nada. Então tome cuidado, porque a coisa é séria, Deus não trabalha com o espírito de rebelião. O rebelde será tirado do caminho do Senhor. Não sei porque que o Espírito de Deus me leva para isso, mas me lembrei do Coré, Datã e Abirão. 3 crentes, vamos dizer aqui, 3 crentes assembleiando. E eles eram dos mantos. Eu não estou brincando aqui, não estou fazendo brincadeira nem escarnecendo, não. Eles chegaram lá em Moisés e disseram: o negócio é o seguinte, ô Moisés, essa forma como você está governando aí, nós não concordamos, não. É só você que fala. É só você que tem espaço. Como é que nós vamos fazer? Moisés não deu muita confiança, deixou falando. Aí foram para casa, cada um na sua casa. O Coré, o mais aguçado, o Wilson, pegou o celular pelo zap e falou assim para o Datã: rapaz, o que você achou daquela... Você viu a cara do pastor Moisés? Ele fez de conta que a gente estava falando com o vento. Não, vamos ligar para o Abirão para saber o que ele fala. O que você achou, Abirão? Pois é, rapaz, eu achei que ele não deu bola porque você falou. Você está sem autoridade mesmo. Então, vocês querem saber de uma coisa? Amanhã, nós vamos resolver isso. Mas o Moisés tem o Espírito de Deus, que é o homem mais manso da terra. Deus falou com ele, Aguinaldo. Eu só estou parafraseando o texto. Deus falou com Moisés e falou assim: Moisés, faz o seguinte, vai lá fazer uma visita pastoral e acaba com esse negócio, rapaz. Acaba com isso. Você não precisa nem falar nada, um abraço cura, tudo isso aí. E o Moisés estava com o coração limpo, falou: eu vou. Aí vai na frente e avisa que eu estou chegando lá. Quando o Coré ficou sabendo que o Moisés ia indo em direção a ele, sabe o que o Coré fez? Chamou os outros 2 e falou: nós vamos do encontro dele. E aí, quando eles se encontram, isso aí é a Bíblia que está dizendo. Números relata isso de uma forma aclarada. Eles vão e confrontam Moisés no caminho. Eles desafiam Moisés. É só você que manda, é só você que sabe, é só você que fala. Então nós vamos fazer o seguinte: como é que vai ficar essa situação? O Moisés falou: está fácil da gente resolver. A gente vai orar aqui. E se eu sou tudo isso que vocês estão falando, não vai acontecer nada. Agora, se eu sou homem de Deus, a terra vai abrir. Ele não, está no texto, ele não terminou de falar. E tem um detalhe, né? Porque um dos 3 caiu fora. Eu acho que a mulher desse terceiro, eu não sei se foi o Datã, se foi o Abirão, um deles, parece que a mulher, rapaz,
Tenha juízo, rapaz. Não vai se meter. Lembra de Salomão? Aquele que se mete em contenda alheia semelhante ao tolo que pega o cão pela orelha? Fica em casa, rapaz. E ele, pelo meio do caminho, ele voltou, porque senão ele tinha descido também. Porque a terra, quando abriu, comeu todo mundo e comeu todos os rebeldes, porque Deus não trabalha com rebelião. Diga misericórdia, como diz o nosso pastor. Então, é isso aí. Vamos lá. De acordo com os costumes antigos, então se derramava óleo sobre a cabeça dos sacerdotes e reis quando estes eram consagrados ao seu ofício. Está lá em Êxodo capítulo 28, verso 41, também 1 Samuel 10:1. O verso 3 traz uma outra riqueza. Verso 3, está com a Bíblia aberta aí? Rompamos as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Isso aqui é uma metáfora. O que essas nações rebeldes estão dizendo acerca de Deus? Eles estão mostrando, essa metáfora está mostrando ou indicando uma atitude de rebelião. Quando eles dizem assim, rompamos as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas, a corda ela tem a simbologia de juntar. Você só usa a corda para amarrar alguma coisa que você não quer que caia. A palavra de Deus é uma junção de leis, de mandamentos que são ajuntados para que você, como crente, não caia no engodo do diabo. Olha o que essas nações estão dizendo, não vamos romper, do verbo romper. Romper quer dizer quebrar, separar, quer dizer colocar à parte, quer dizer dividir. Então rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Muitos pensam, notinha de rodapé, que serão livres. Se eles se afastarem de Deus. Quantos crentes eu conheço? Da minha geração, que começaram comigo e hoje estão desviados. Muitos pensam que, por se afastarem de Deus, estarão livres das consequências do ato rebelde. Entretanto, porém, esses que escolhem este caminho, nós que escolhemos este caminho, inevitavelmente, estaremos sujeitos a servir em obediência ou a Deus ou em desobediência ao diabo. A pergunta que eu quero fazer nessa noite é para refletir, porque eu gosto desse silêncio. É a seguinte: quem de fato nós estamos servindo? A Deus ou às nossas vontades? A Deus ou ao nosso inimigo? Porque não tem meio termo, não dá para ficar em cima do muro. Então essa é a ideia. Nós todos inevitavelmente servimos a alguém ou algo, seja ele um rei humano, uma organização, ou mesmo os desejos egoístas. O Kim Jong-un, estava vendo um documentário ontem, governante da Coreia do Norte. E ele se intitula Deus da sua nação. E vocês sabiam que na Coreia do Norte as pessoas são obrigadas a reverenciá-lo como uma divindade? Ele é tratado como um ser messiânico. Ao contrário da Coreia do Norte, que escraviza o seu povo, que os levam às minas de carvão, porque isso a imprensa internacional não conta os bastidores. Assim como é a China. Não se esqueça que a China é um país comunista. Ah, pastor, mas tudo é made in China. Mas tome cuidado quando você, por exemplo, compra um produto pirata, que você não sabe a procedência, que você pode estar comprando um produto que teve sangue de alguém derramado.
os irmãozinhos os irmãozinhos, não é aqui não, os irmãos dão as igrejas de longe aí, que adoram as TV pirata. Eu pegar mensalidade, pastor, vigia na terra. Então, rebelde, Deus vai ter com você. Do irmãozinho que vai comprar o tênis lá, mas é de marca, mas a marca não é tua. Alguém pagou um imposto por aquela marca. Você viu meu sapato? Pierre Cardin. É nada, Pierre Made in China. A gente dá risada, mas essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, enquanto para alguns o seu rei é um rei humano, como na Inglaterra, que a rainha Elizabeth demorou, o Caleb que falava a mãe dele, né? Ô mãe, quando Deus criou o mundo, a Elizabeth já existia, né? Que a mulher não morria, mas acabou morrendo. Porque a Bíblia diz que os homens estão ordenados uma só vez. Depois disso se segue o juízo. Aí vem Jesus e diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Você já parou para pensar nisso? Que o tempo de crente juscelino, pastor Manuel, pastor Carlos Araújo, pastor Baleiro, o que Deus não rejeita é um coração contrito e quebrantado. Lavácia, lamandarávácia. Esse Deus não rejeita, pastor Valdemar. Levante a tua mão para que o Espírito de Deus repouse sobre nós, um espírito de obediência, um espírito de temor. Não é ter medo do pastor, você não tem que ter medo do pastor, você tem que ter medo daquele que além de matar o teu corpo físico, tem poder de lançar a tua alma no inferno e não te permitir entrar na cidade santa pelas portas. Vocês sabem que eu estou sentindo Deus aqui sobre o altar, né? Está fumegando aqui, está fumegando. Qual é o seu Deus? A América? Uma das nações mais poderosas do mundo, pastor Fauéder? O Deus é o dinheiro. As bolsas de Wall Street enriqueceram vários especuladores que trabalham em cima da desgraça alheia. O que eu estou falando aqui é muito forte. Um espírito de corrupção, de desmando, tomou conta do coração dos homens. E a pergunta que se faz é esta: a quem você está servindo? Estes homens apresentados pelo salmista no versículo 3, eles estão pedindo que haja uma ruptura, que haja uma separação. É como se eles estivessem dizendo assim: nós não precisamos dele. Mas tem um corinho que eu gosto muito, né? É um corinho não, é um hino, né? Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus, pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Quantos precisam dele aqui nessa noite? Escute. Eu quero ser fiel ao horário hoje. Pastor Fauéder, assim como um peixe não é livre, quando ele sai da água, ele perde a sua liberdade ao sair da água. Assim como não é livre uma árvore, quando ela é de forma abrupta, de forma violenta tirada do solo, aprenda isso. Nós jamais seremos livres quando nos afastarmos do Senhor. E se afastar do Senhor é muito dinâmico, porque eu não preciso sair da igreja para me afastar do Senhor.
basta que eu feche o meu coração para Ele. Eu posso estar aqui e afastado do Senhor, mas que nessa noite o Espírito de Deus coloque temor em nosso coração. Como eu gostaria que essa igreja estivesse cheia, com as galerias, com gente pendurada para ouvir esta verdade. A liberdade com que Cristo nos libertou nos traz imunidade do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós, mas nós ainda dependemos de Deus. Nós podemos encontrar a única rota segura ao servirmos ao Senhor de todo o coração, a Deus o Criador. Deus pode fazer com que você seja livre, para que você seja a pessoa que Ele criou para que você seja. Deus não te criou para ser um fantoche. Deus não lhe criou para ser um animador de auditório. Deus tirou muitos de vocês aqui do monturo, quando nós não tínhamos esperança, quando não tínhamos expectativa de vida. Eu estava esses dias fazendo uma visita ao pastor Valdemar e ele falou uma coisa que me impressionou. Pastor, cheguei no hospital, o médico falou para minha esposa, não estou entendendo nada. O que é que o senhor não está entendendo, doutor? A diabetes dele bateu a 1000. Se bate 500, 800, ele já está prestes ao infarto. Já bateu a 1000 e está subindo e ele está aqui. Parece que não está acontecendo nada. É Deus. Porque quando a gente depende de Deus, Deus cuida da gente. Dá uma olhada aí para o teu irmão, porque isso aqui é pedagógico. Descansa o teu coração. Diga para ele aí, descansa teu coração, porque ele está cuidando de você. Eita, meu papai do céu, confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor, faz o bem. Você não vai ficar envergonhado. Estou sentindo Deus na casa. Abácia. Nesses 6 minutos, quero considerar agora o verso 4 do capítulo 2. Então, nos versos 1 a 3, o salmista começa fazendo uma pergunta: por que as nações estão se amotinando? Amotinar aqui quer dizer rebelar. A amotinação vem da palavra motim, que a gente ouve muito no quartel, né? Amotinação fala de insubordinação. Insubordinação fala de desobediência. Desobediência é sinônimo de rebeldia. Rebeldia é sinônimo de uma pseudo-liberdade que tenta ser conquistada através da força, da anarquia. Olha que coisa interessante. Então o salmista começa perguntando: que amontoação é essa? Que mutim é esse aí? Que motim? Que bagunça que é essa aí? Parece que não tem Deus na casa? Que todo mundo está mandando? Aí no verso 2 ele diz: os reis da terra agora se levantaram, os príncipes estão se macumunando, estão fazendo planejamento para impedir o trabalhar do Senhor. Seja a boca de Deus aí agora e diga assim para esse irmão, como profeta de Deus: ninguém, diga para ele, ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Eita, a palavra da profecia está na minha boca. Vai fazer, vai fazer. Não tem demônio, não tem Maria Mulambo, não tem Exu Caveira, não tem Satanás, não tem macumba, não tem feitiçaria. Vai fazer, porque aquele que está no trono está reinando eternamente. Aí no verso 3 eles dizem assim: vamos acabar com esse negócio aí, gente, vamos romper essa relação aí, nós não precisamos dele e ele não precisa. Aí no verso 4 o salmista diz que Deus resolve se manifestar. O salmista começa apresentando Deus assim: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Bom, então o salmista está apresentando alguém que não está nesse ambiente. Onde é que está Deus? Gesiel diz que está no céu e não está distante. Como ele é onipresente, também está na terra e não está achatado.
Como é onipotente, está dentro e não está preso. Como é onisciente, está fora e não está ausente. Esse Deus está no céu. E Ele está no céu para governar. Esse Deus está aqui para sustentar essa igreja. Esse Deus está dentro de você para renovar e dizer que tem esperança. Pastor, o senhor não sabe o que o senhor está dizendo. O médico falou que não tem mais jeito, mas aquele que está no céu, assentado no trono, ainda não falou. E quando ele falar, a sua voz vai tremular, vai mudar sentença, vai mudar diagnóstico, vai mudar caminho, vai abrir porta, vai quebrar ferrolhos de ferro, vai fazer o inimigo bater em retirada. Ele vem por um caminho e a palavra da profecia fala na minha boca. Ele vem por um, mas vai voltar por 7, porque o Senhor está trabalhando a favor daqueles que nele esperam. Aí o salmista diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Veja que o salmista não diz que é nem ele, é só a sombra. Aqui o salmista está dizendo que o Deus que habita no céu, pastor Fauéder, o que é que vocês estão fazendo nessa reunião? Irmão, vocês sabiam que Deus participa de reunião que a gente não consegue participar? Eu já contei para vocês aqui uma experiência que eu tive aqui na regional. 2 obreirinhos abençoados, um conversando com o outro. Como eu não podia estar presente, Deus falou assim, vai lá, anjo, para participar da conversa. E o anjo foi mesmo. Não estou brincando, não estou espiritualizando, não estou. O anjo foi mesmo, Valerio. Mas aí a conversa começou a tomar outro rumo. Aí o anjo, eu fiquei pensando comigo, né? Como é que o anjo veio para resolver um problema desse aqui, Manuel? O anjo pegou o telefone e fez assim, ó. Aí eu estou lá na minha sala, o meu telefone tocou. Aí eu, alô, 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 e nada de ninguém responder. Aí de repente eu vi Abacuque. Falei, rapaz, estão falando de eu. E é de eu mesmo. E aí a conversa foi, a conversa foi, a conversa foi, a conversa foi, a conversa... Aí teve uma hora que eu falei, não, eu preciso desligar esse telefone. E o Espírito de Deus falou comigo, não desliga não, tem mais. Eu estou botando você para participar de uma reunião que você não foi convidado. Mas é para tu saber que eu sou Deus na terra dos viventes. Vai ouvindo aí. Aí eu não me contive. Eu peguei o telefone, entrei na sala do presidente e falei, pastor, ouve isso aqui. Que é isso aí, obreiro? Com aquele jeitinho dele, com os olhinhos azul. Que é isso aí, obreiro? Falei, rapaz, eu estou achando que eles estão falando mal de tu. Eu falei, isso eu já estou sabendo há 30 minutos atrás. Eu só vim trazer para o senhor ouvir. Deus está no controle. Deus frequenta a reunião que você não pode frequentar. Deus vê aquilo que você não pode ver. Deus escuta aquilo que você não pode escutar. E Deus vai rir dos seus inimigos para te dar vitória, para a glória do nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra nessa noite? É papai na casa. Então, em contraste com a figura tumultuosa das nações, que nos versos 1 a 3 se rebelam contra Deus, e Yahvé aparece aqui. O Deus dos céus, o Deus que habita nos céus, aparece aqui. E ele é descrito, não é como alguns extremistas apresentam ele, não. Esse Deus aqui do salmista não é aquele Deus com cães brancos, uma barba longa, um cajado desse tamanho, esperando o pastor Juscelino errar para ele dar uma cajadada, entra no caminho. Não. O Deus apresentado pelo salmista é um Deus calmo, elevácia, é um Deus sereno, é um Deus misericordioso. O salmista diz que as suas muitas misericórdias são o fato de nós não sermos consumidos. Já expliquei para você a diferença aqui de misericórdia e de graça. O que é a misericórdia? É
não nos dar aquilo que a gente merece. Por misericórdia, nós merecíamos a morte, mas por misericórdia Ele nos deu a vida. E como é que Ele nos deu a vida? Nos entregando a graça. Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos, enquanto na misericórdia Ele não dá aquilo que a gente merece, que é o fogo eterno. Na sua graça Ele nos entrega aquilo que a gente não merecia: perdão dos nossos pecados, transformação de vida, nome escrito no livro da vida e o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Esse é o nosso Deus. A palavra rir e zombar aqui são as maneiras que o salmista encontrou, penso eu, por exemplo, para expressar que a onipotência divina, que é um atributo incomunicável de Deus, não tem ninguém onipotente como Ele. É incomunicável, é dele. Onipotência é um atributo dele. Qualquer hora eu vou falar aqui dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Esse, por exemplo, é um atributo incomunicável. Onipotência. Então, essa onipotência divina, nada tem a ver aqui com a maioria das forças que os seres humanos poderiam criar. Fico olhando aqui, todo mundo, quando o coreano lá levanta da cadeira, o mundo fica empolvoroso. Quando o coreano aperta um botão lá, fazendo um teste do míssil balístico, vai atacar o mundo. Mas na onipotência de Deus, o homem pode criar bomba, pode criar armadilha, pode criar os exércitos da terra não são páreos para o nosso Deus. Aliás, uma notinha de rodapé: Ele não é o Senhor de um exército. Diz o salmista que Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o comandante supremo de todas as forças criadas pelo... Esse é o Deus que você serve, irmão. Então levanta aí a tua mão, dá um glória a Deus, sacode a poeira, continua caminhando e diga: Satanás, eu sirvo um Deus poderoso, que é maior do que a minha crise, é maior que a minha enfermidade, é maior que a minha dúvida, é maior que o meu problema, é maior que o meu questionamento. Esse é o Deus que eu estou servindo. Vamos ver a resposta de Deus, e aqui eu termino. A resposta de Deus está nos versos 4 a 6. Então, no verso 4, Deus fala assim, só acompanhe comigo: aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará dele. Diga assim para o teu irmão: o teu inimigo não está fora da mira de Deus. Por que você está se preocupando se Deus está rindo do teu inimigo? Deixa ele, irmão, está na mão de papai. Eita, meu Deus, está na mão de papai. Verso 5: então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Pastor Fauéder, Deus tem uma forma pedagógica de falar com rebelde. Porque rebelde só vai no grito. Não adianta você querer trabalhar com o rebelde passando a mão na cabeça dele, que você faz ele ficar mais rebelde ainda. Olha só a forma didática, irmã Madalena, como Deus responde aos seus opositores. O verso 5 diz assim: então lhes falará, do verbo falar, porque Deus não manda recado, pastor Davi, Deus fala, Deus tem mensagem. Deus esses dias sapateou nesse púlpito aqui, usou a missionária Heloísa, que eu nunca vi uma revelação daquela. Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus está falando, Deus vai falar, Deus vai continuar falando, até chamar a tua atenção. Então o salmista está dizendo assim, ó: então lhes falará. Deus não vai fazer mandinga, Deus não vai colocar tropeço,
Deus não vai falar mal de você pelo WhatsApp, pela rede social, não. Ele vai descer e vai falar com você. Só que ele vai falar com você numa linguagem que só você entende. O salmista está dizendo que essa linguagem que ele vai utilizar aqui é a linguagem da ira. Aí por isso que a Bíblia diz que você pode até ficar nervosinho, mas não peca, porque de Deus é a vingança. Então quando Deus descer com a chinela 44 para tratar com algumas pessoas, não é daqui não, é de outras igrejas aí. Eu falei para a Elaine, cuidado, hein, para Deus não te pegar. Não fica fazendo rolo, não, porque Deus... Porque tem coisa que a gente precisa ter maturidade para entender. E tem a hora que o irmão está sendo tratado por Deus e a gente fica querendo dar aquele de bom de samaritano. Vá cuidar da tua vida, cuide da sua vida espiritual. Quando Deus estiver batendo em alguém, não se meta para você não apanhar junto. Porque se você se meter, você vai apanhar junto. Deus está falando, na minha fala, eu vou falar com ira. E por que eu vou falar com ira? Porque ele só entende quando eu falo num tom mais altivo de voz. Tem gente que Deus precisa gritar, falou com ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas não era o bravão? Batia em todo mundo, invadia a sinagoga, tocava com... Quem é, Senhor? O que eu fiz? O senhor está falando comigo mesmo? Não, eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não persiga a obra de Deus. Toma cuidado. Vocês poderão me acusar de tudo. Acusar talvez seja um verbo muito forte. Vocês poderão dizer, apontar diversas deficiências desse pastor. Mas ninguém aqui poderá dizer que não foram ensinados. Ninguém aqui poderá dizer que eu omiti a verdade desta palavra. Porque eu tenho me dedicado não como um paladino de moralidade, mas como alguém que sente todas as terças-feiras, todo culto de Santa Ceia, a responsabilidade de não falar o que te agrada, mas falar aquilo que você precisa ouvir para melhorar e crescer em Deus. Que Deus nos ajude. Eu vou terminar por aqui. Somente o verso 6. Ele vai dizer assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte. Está dizendo, independente de vocês gostarem ou não gostarem, de vocês aceitarem ou não aceitarem. Ele está falando do Messias. Eu, o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor dos céus e da terra. Eu ungi o rei, o meu rei. Eu o escolhi. O escritor aos Hebreus usa essa mesma linguagem. Tu és o meu filho, hoje te gerei, e terça-feira eu vou explicar o que ele quis dizer quando ele declarou isso. Eu ungi o meu filho, o meu servo, o meu ungido, o Messias. Os reis da terra pensam que mandam em alguma coisa, mas as Nações Unidas não mandam nada, a União Europeia não manda nada, o BRICS não manda nada, mas vai chegar o tempo que Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai governar com equidade e com justiça por 1000 anos e o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Vamos estar em pé? É 469, quando angelical trombeta. Vamos lá? Vamos tirar as ofertas e já terminar o nosso culto.